O texto base de hoje é Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 23. Nós vamos ver hoje sobre a confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Amém? Então eu vejo nesse texto aqui sobre a confissão de Pedro, dois versículos que me chamam mais atenção, porque Pedro ele sempre se manifesta. Nós vemos aqui que nenhum dos outros discípulos se manifestaram, mas sempre Pedro se manifesta. Ele sempre está interessado, ele é um servo mesmo, porque ele sempre está interessado em aprender mais, em querer saber mais de Jesus. Então nós vemos aqui que Jesus interroga eles perguntando aos seus discípulos quem os homens acham ser o Filho do Homem. Então a opinião é diversa, né? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, outros que é Elias, ou algum dos profetas. Então Jesus vem e pergunta a eles: E vós quem achais que eu sou? Então somente Pedro responde, os outros não vemos manifestação dele, só Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então nós vemos aqui que Jesus respondendo, ele fala: Bem-aventurado és tu, Simão Pedro. Porque quem revelou a você não foi nem a carne nem o sangue, mas foi o meu Pai que está no céu. Então nós vemos aqui que Jesus firma um compromisso com Pedro. Ele fala para Pedro: Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Porque Jesus sabia que Pedro era um homem de fé. Ele encontrou fé em Pedro, né? E nós vemos aqui no versículo 19 que Jesus fala: E eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então nós vemos aqui que ele sobressaiu sobre os outros discípulos, porque ele era mais curioso, ele sempre queria saber mais. Ele, em todos os lugares, sempre estava à frente, ele sempre perguntava, ele sempre tinha curiosidade de querer saber mais. Então nós vemos aqui que Deus revelou ele que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Que nós vemos no texto também que a multidão achava que Jesus era um profeta. Era um dos profetas que já, né, Jeremias, Elias, João Batista. Mas Pedro não, Pedro já tinha revelação que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Mas nós vemos aqui que mesmo ele tendo essa revelação, ele era um ser humano e era suscetível a falha, ele pode falhar. Então, prosseguindo o texto, nós vemos aqui no texto que Jesus fala para eles não revelar a ninguém que ele é o Cristo. Então, ele fala que convinha ele a ir a Jerusalém, que ele vai padecer nas mãos dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ele vai ser morto e ressuscitar. Então, ele fala, então Pedro, tomando a parte, repreende Jesus, dizendo: Tem compaixão de ti, de modo nenhum acontecerá isso. Então essa parte ele não compreende,
Mas nós vemos aqui que mais uma vez Pedro está se manifestando. Mesmo ele não compreendendo, ele está se manifestando. Aí então nós vemos a repreensão de Jesus para com ele. Jesus diz: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus. Então essa parte aqui ele não compreendeu. Mas nós aprendemos com esse texto, por ele ser um ser humano. No início do texto, o Espírito Santo revelou a ele que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Mas aqui a parte humana dele falando, ele não compreendeu que Jesus tinha que morrer e ressuscitar. Que Jesus tinha que sofrer, padecer, que essa era a missão de Jesus, ele não compreendeu. Mas nós aprendemos aqui com Pedro que ele era um verdadeiro servo de Jesus. Ele queria aprender mais, ele sempre estava lá perguntando, ele sempre se manifestava, ele estava à frente. E nós precisamos ser assim, precisamos querer aprender mais, buscar mais, sempre estar querendo saber mais de Jesus. Mas nós vemos como ele era um homem, um ser humano, ele tinha suas falhas. No começo do texto nós vemos aqui que Jesus firma um compromisso por ele ser um homem de fé, que ele teve a revelação que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Aqui em seguida nós vemos Jesus repreendendo ele por uma falha que ele não compreendeu sobre o reino dos céus, o que tinha que acontecer. E isso nos mostra, que Jesus quer nos mostrar, é que nós, ser humano, nós somos falhos, nós não somos perfeitos. Que por mais que nós busquemos a ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, meditando, lendo a palavra, tendo uma vida de oração, mas mesmo assim, em certos momentos nós vamos falhar, porque nós não somos perfeitos. E todo ser humano, ele tem uma tendência à falha. O Espírito Santo traz a revelação, mas quando nós agimos como ser humano, nós falhamos. Não porque queremos, mas porque nós somos fracos, nós temos essa fragilidade por ser humano. Mas nós aprendemos com Jesus que toda vez que nós falhamos, nós podemos voltar a Ele, pedir perdão a Deus em nome de Jesus, que nosso Pai é maravilhoso, misericordioso, Ele nos perdoa e nós voltamos para o caminho certo. Mas nós sabemos que todos nós falhamos, então o que a gente aprende aqui hoje é que a gente nunca vai ser perfeito, uma hora ou outra a gente vai falhar. Porque nós temos o lado humano e nós sabemos que o mal está nesse mundo e ele vai nos tentar para que nós falhemos. Então, por isso que Jesus nos orienta: vigiai e orai. Porque quanto mais nós buscamos a vigiar e a orar, nós estamos mais firmados em Jesus. Aí nós vamos falhar menos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós queremos ficar longe do pecado. E a cada dia mais que nós buscamos em Jesus, nós se afastamos do pecado. Mas isso não quer dizer que a gente é perfeito. Nós somos fracos, somos seres humanos fracos, então nós somos suscetíveis a falhas. Isso é que Jesus quer nos ensinar aqui hoje nesse texto. Que por mais que nós estejamos cheios do Espírito Santo, mas nós ainda somos humanos. Senhor Jesus, obrigada por esse texto de hoje, que nós vemos aqui quão importante nós buscarmos a meditar na Tua Palavra, a crescer espiritualmente, para que nós tenhamos a revelação, assim como Pedro teve. Mas nós temos que vigiar e orar sempre, para que nós não venhamos a falhar, Senhor, para que nós possamos estar firmados a cada dia mais em Ti, Senhor. Obrigado por essa mensagem maravilhosa que nós vemos, que nós precisamos ser como Pedro, que sempre está interessado nas suas coisas, crescer com o Senhor, aprender com o Senhor e sempre perguntar se temos dúvida e conversar com o nosso Pai que está no céu, assim como nós conversamos com um amigo, falar tudo a Ele, revelar tudo a Ele que está no nosso coração, limpar o nosso coração, para que nós possamos crescer, para que o mal não venha nos tentar e nós cairmos, que nós sejamos firmados no Senhor, que o Senhor é a rocha, a fortaleza que nós precisamos. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.